eu até falo que o que a gente faz com um presente, né? A gente tem que fazer com esse presente, que Deus nos deu um presente. Todos os dias você recebe um presente. O que você faz com o presente? Você desembrulha e você fica todo empolgado e logo você quer usar. Então você pega esse presente que Deus te dá todos os dias e desfruta disso daí, usa, né? Seja agradecido pelo presente que você recebe todos os dias. Se vocês não se manifestarem, eu vou ler com vocês. Eu estou lendo um livro sobre a vida de Paulo. Pessoas que não sabem que eu faço live, né, gente? Tava me ligando agora aqui. Deve ter travado, né? Bom, aí, como eu estava dizendo, eu estou lendo um livro de Paulo, sobre a história de Paulo, né? Um homem de coragem e de graça, da série Heróis da Fé. Estou no capítulo 5. Missão a caminho, graças aos menos famosos. Deve ter travado. E olha só, a primeira frase aqui, ó. Deus nunca se agrada de um espírito independente. Isso deve parecer chocante para quem vive e trabalha na América do Norte. Afinal de contas, todos os anos celebramos o que chamamos de Dia da Independência, comemorando a ocasião em que nossa nação deixou de ser colônia da Inglaterra. Mas não estou falando de independência nacional, refiro-me ao espírito de independência que domina a nossa cultura. Apesar de todos nós termos aprendido desde crianças a valorizá-lo, o espírito independente, ele não agrada a Deus. Interessante, né? O espírito independente não agrada a Deus. Deixa eu só responder a pessoa aqui. Ai, não deu. Que eu estou em live. Oh, Jesus. Muito difícil. Essa verdade é contrária ao modo de ser independente que aprendemos a cultivar. Fui criado para ser autossuficiente e para ficar firme, em pé, por esforço próprio, sem me apoiar em ninguém, cuidando de mim mesmo e de minha família, fazendo o que achasse certo, ignorando os outros no processo e nunca dependendo de pessoa alguma, nunca. Grande parte disso é um mau conselho. Você não vai achar apoio nas escrituras para esse tipo de atitude. De fato, boa parte disso é um manifesto e uma exaltação escancarada ao humanismo, levada ao extremo, pode causar um impacto devastador sobre o indivíduo e sobre a sociedade. Gente, olha só o quanto isso vem acontecendo em nossas vidas, né? Essa questão da gente se achar independente. Nossa, isso aqui dá pra gente conversar um tempão sobre só essa questão aqui. Deus nunca se agrada de um espírito independente. E a nossa sociedade, a gente tem sido criado, a gente tem sido estruturado para isso, para ser independente. A gente não coloca Deus no centro de todas as coisas. A gente busca a nossa independência em todas as coisas e pede para Deus dar o seu toque especial. A gente não tá ali colocando aquela busca de buscar a Deus, né? Quando fala buscar a Deus primeiro e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente não tá nessa busca de Deus em primeiro lugar. A gente tá na busca de todas as coisas. E aí Deus, se quiser, né, pode colaborar aí para ficar melhor a situação. Bom dia, Roberto. Bom dia, Graciana, que entrou também. Então, olha só, o que você vê dessa questão? O espírito independente não agrada a Deus. O que você me fala sobre essa frase? Você tem tido um espírito independente? Ou você tem tido um espírito conectado ao Pai? Um espírito que busca essa direção no seu caminhar ao Pai, de acordo com o que o Pai
se agradaria? Me fala aí, que eu tô querendo ouvir vocês. Bom dia, Fabiano. Quem quiser falar, é só chamar, que nós vamos chamar. E a pessoa vai entrar e falar aqui comigo, ao vivo. Deixa eu ver aqui, gente. Vou ler pra você aqui uma parte. Um fim trágico para um espírito independente. Não existe talvez, exemplo mais arrepiante de espírito independente levado ao extremo do que a trágica e criminosa experiência de Timothy McVeigh, que fala? Ele passou quase a vida inteira fora dos limites da dependência de outros. Viveu como um pária, um extremista, recusando-se a aceitar qualquer autoridade, menos ainda o governo dos Estados Unidos, que desprezava. Livre para agir como quisesse, fez o inconcebível. Tirou a vida de 168 norte-americanos inocentes, muitos deles crianças, quando bombardeou o prédio do governo federal na cidade de Oklahoma. Depois de uma longa caçada humana e de meses de burocracia legal, Timothy McVeigh, foi condenado à morte por injeção letal devido a esse crime cruel. Durante todo o processo, ele manteve uma atitude sinistra e calma, não demonstrando nunca qualquer sombra de remorso. Desafiador e orgulhoso, aceitou seu destino como um mártir de sua causa insana. Quando lhe perguntaram como podia enfrentar a morte com atitude tão estoica, disse que não tinha medo. Quando perguntaram a razão respondeu que controlava seu próprio destino. Citou então o seguinte poema escrito há mais de um século por William Ernest Harley. Invictus. Da noite que me encobre, de um polo a outro, como um abismo escuro, agradeço a algum Deus nobre pela indomável alma que possuo. Cativo de circunstâncias cruéis, não estremeci nem saí em alta voz gritando. A causalidade esmagou-me a seus pés. Permaneci de cabeça erguida, ainda que sangrando, para além desse lugar de lágrimas e de pranto, paira das sombras o horror, a ameaça dos anos, no entanto, me encontra e encontrará sempre sem temor. Não importa quão estreita seja a porta, nem os castigos que no juízo me aguardarão. Sou o mestre de meu destino, de minha alma sou o capitão. Olha só a visão desse homem, é de arrepiar, não é não? Ele se julgava um homem livre. A alma dele não poderia ser conquistada. Quem ele era de fato? Ele era o dono do seu destino. Esse homem era um espírito independente e um trágico espírito independente. Porque o que aconteceu com esse homem? Ele matou várias pessoas inocentes, ele fez isso tudo, bombardeou um prédio, né, que tinha até crianças dentro, gente. Ele fez o que fez, depois ele acabou sendo morto de uma forma letal, né, por esse crime cruel que ele fez. Mas qual que era a visão dele antes disso tudo? Ele tinha uma visão de que era ele o dono do seu destino, que era ele o capitão da sua alma. Gente, e eu já falei isso algumas vezes pro meu esposo. Aqui até falo, é de arrepiar, não é? Mas foram consideradas um verdadeiro tesouro por um homem que acreditava que sua alma não podia ser conquistada. Esse homem entendia que a sua alma não podia ser conquistada, que ele era de fato dono do seu destino. Graças a Deus, quase ninguém leva o espírito independente a tais extremos de hostilidade. Mas as pessoas que fazem as maiores catástrofes no mundo acontecer, muitas das vezes são pessoas assim,
tão perigosas porque acham que têm um espírito independente. Todavia, as influências sutis desse tipo de pensamento contrariam a nossa capacidade de depender do Senhor e de um dos outros. Se a gente acredita que tem um espírito independente, a gente não depende de Deus e a gente não depende um dos outros. Vamos fazer tudo sozinhos, vamos fazer toda e qualquer coisa sozinhos. Ou no Texas dizemos, não mexa com o Texas. Somos donos de nós mesmos. Tenham consciência disso ou não, os que dogmaticamente adotam essa mentalidade são tão dependentes de Deus como aqueles que nunca pronunciaram essas palavras. Essas pessoas que se acham independentes, possuírem espíritos independentes, na verdade, elas são dependentes de Deus. Elas só não pronunciam essas palavras. Mas o fato delas se acharem donas das suas almas, capitães dos seus destinos, fazem com que elas cheguem a essas tragédias na humanidade. E, gente, isso aqui a gente está falando de algo numa dimensão macro, de pessoas que, por se acharem donas das suas almas, capitão das suas almas, acabam fazendo tragédias na humanidade. Mas isso acontece também nas nossas vidas pequenas vidas, nessa dimensão menor, sem necessariamente estar fazendo mal à humanidade. Quando a gente se vê desassociado de Deus. Quando a gente se vê... Ó o passarinho lá no fundo, gente. Falei pra vocês que eu vim fazer a live aqui hoje só pra mostrar os meus passarinhos que ficam ali tomando água. Então, ó, meu pai entrou aí. Benção, pai. Gente, Daniel, Elton, coraçãozinhos para trazer mais gente, Evandro. Como eu disse, a live de hoje ela é uma live livre e quem quiser participar aqui e falar comigo ao vivo pode participar. A gente vai estar batendo um papo, se alguém tiver interesse. Caso contrário, eu vou falando aqui. Essa questão da independência, da gente achar que tem um espírito independente, ela é muito perigosa. De você se ver desassociado de outras pessoas. Ah, eu não preciso de ninguém. Eu sou assim, eu faço e aconteço no mundo. E isso também vai tirando a sua perspectiva de futuro. Vai tirando a sua perspectiva de uma vida melhor. Porque assim, você se vê no centro. Você se vê no seu destino, né? Na condução da sua vida. Então acaba te tirando muito a visão de futuro, a perspectiva de futuro. Aí que eu ia comentando, eu conheço uma pessoa, eu estava até conversando com ela esses dias para trás, e você percebe que a pessoa não tem uma dimensão de futuro. É uma pessoa que não pretende casar, é uma pessoa que não pretende ter filho, e é uma pessoa que tá ficando ansiosa, depressiva. Por quê? Porque o mundo ensinou uma independência. Você tem que ser independente, você tem que ser uma mulher independente, você tem que ser uma profissional independente, você não precisa de nada porque você é independente. E quando você vai se sentindo assim, independente de tudo na vida, independente, eu não preciso de ninguém, eu sou a capitã da minha vida, eu faço e aconteço, você se vê independente até de Deus, a sua vida, você vê a sua vida independente de sentido. Que sentido que a sua vida vai ter quando você olha para frente e não vê perspectiva nenhuma de futuro? E quando você se vê independente de constituir uma família, e quando você se vê independente de andar nos caminhos trilhados por Jesus, e quando você... Não que seja errado uma pessoa que tem a opção de, eu não quero ter família, eu não quero ter filho, não que isso seja errado, mas a vida vai ficando muito vazia. E principalmente, a vida vai ficando muito vazia se você se desassocia de Deus. Se você acredita aí na sua mentalidade que você é quem faz e acontece, que você é o general da sua vida e que você é que trilha o seu caminho como você bem entender. Essa semana nós falamos em determinado momento sobre a cruz. Da importância de você tomar da sua cruz, seguir carregando essa cruz, a importância da gente modelar Jesus. Porque Jesus, ele fala, quem quiser seguir-me, segue-me, mas carregando a sua cruz.
Jesus fala que quem quiser seguir o caminho dele tem que confiar, porque ele te enviará tal como ovelhas aos lobos. Por que que você tem que confiar nisso? Porque é absurdamente louco imaginar você sendo conduzido como ovelhas aos lobos. Mas o que te capacita a ser enviado aos lobos é justamente saber quem é aquele que te envia. Podemos dar continuidade a esse tema? Meu Deus, mas, gente, é engraçado, né? Isso aqui é um tema que eu tô lendo aqui com vocês e falando. Então, a gente vai dando continuidade aqui a esse tema. Vamos até continuar lendo aqui, para ir continuando. As virtudes de um espírito dependente. Então, o que a gente vê aqui é que se você estiver com esse espírito independente, isso vai te levar a tragédias. O seu espírito, ele tem que estar associado ao espírito do Pai. Não esqueça que você não foi criado para ser quem você quiser ser, independente. Deus te criou, você está dependente a Deus. Eu até conversei com um cidadão aqui essa semana e falei o seguinte: Deus nos fez livres. Sim, Deus nos fez livre. Deus nos deu livre-arbítrio. Sim, Deus nos deu livre-arbítrio. E quando Deus te enviou, Ele te enviou sozinho? Sim, Ele te enviou sozinho, mas foi Ele que te enviou. Então você tem dependência a Deus. Você não pode ser um espírito desassociado de Deus. Você tem que entender quais são os propósitos de Deus, quais são os planos de Deus. E você tem que modelar a Jesus. Você tem que andar em conformidade com aquilo que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou não está nas igrejas. Está no Evangelho. Está no Evangelho. Vai pegar a palavra, ler, estudar e saber o que Jesus verdadeiramente falou, para você não ser manipulado nem por uma linha nem por outra, que é o que tem acontecido muito ultimamente. As virtudes de um espírito dependente. Se você se coloca, se posiciona em dependência com Deus, isso lhe trará virtudes. Quando ficamos firmes e sozinhos, como um touro novo numa nevasca, parecendo que podemos fazer tudo sem a ajuda de ninguém, esquecemos facilmente que cada batida do nosso coração é um dom de Deus. Não somos, na verdade, assim tão independentes. Podemos até, eu não preciso de ninguém. Podemos até falar isso, eu não preciso de ninguém. Mas cada batida do seu coração, você está dependendo de Deus. E quando a gente fala assim, é uma coisa que eu vou lembrando, gente. Enquanto a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando. Quando a gente fala assim, é porque tá tudo... Quando a gente fala que tá tudo no controle de Deus, tá errado. Porque Ele te deu livre-arbítrio para você fazer as suas decisões. Não vem falar que Deus que sabe, porque quem vai tomar as decisões é você, da sua vida. Você tem livre-arbítrio para isso. Só que Deus, Ele está no controle macro de todas as vidas, Ele está no controle macro de todas as coisas. E graças a Deus que Deus está no controle de todas as coisas, porque se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, esse mundo já teria acabado, já teria explodido, com certeza. As coisas ainda existem porque Ele está no controle. No coração, olha só, na batida do seu coração. Não só necessitamos do Senhor, mas também precisamos um dos outros. Gente, quando você pega a Bíblia, lá está escrito como Deus criou o mundo. Bom dia, Cíntia. Deus criou céu, Deus criou terra. Deus criou uma coisa em cima, Deus criou uma coisa embaixo. Deus foi criando, criava em cima, criava embaixo. Criou águas, criou mares, criou não sei o que e não sei o que. E aí, Ele cria eu e você, Ele cria nós. Ele cria nós, a sua imagem e semelhança. Quando Deus cria nós, a sua imagem e semelhança, não foi eu que Ele criou a sua imagem e semelhança, não. Ele criou eu e você, a sua imagem e semelhança. Ele criou nós, Ele criou o plural, porque Deus é plural. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele criou o plural, a imagem e semelhança dele. Até aqui, Deus já não nos criou desassociado. Deus nos criou precisando uns dos outros. Nós
somos unidade. Nós somos unidade. Até existe aquela palavra que às vezes eu esqueço, que é... agora... Que tem a ver com o metal, gente. Não vou lembrar, né? Porque é tanta coisa. Enfim, ele nos criou emalgamados. Ele nos criou emalgamados. Eu acho que é essa palavra mesmo. Málgama. Que não tem como se desassociar, é a nossa unidade. Então, é a unidade que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Para você entender que nós também só teremos força de Deus se estivermos unidos uns aos outros. Desesperadamente, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de comunhão. A gente não foi criado para ser individual, para ser individualista, para ser independente. Infelizmente, é o que o mundo mais tem pregado. Seja independente, faça e aconteça. Você é o cara. Não, você não é. Você não é o cara. Nós somos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Você desassociado é só mais um. Então, essa necessidade dos outros, ela só aumenta quando o barômetro da vida baixa até o último grau da escala, quando os ventos da adversidade sopram fortemente contra as nossas almas. O que acontece? Somos uma unidade e só um facho de luz, só um feixe, né? Eu imagino, de luz. O que acontece? A gente quase não vê mesmo essa necessidade de estar unidos uns aos outros, mas quando a adversidade sopra, aí você percebe o tanto que você precisa de outra pessoa. Nossa, isso é muito real, porque eu lembro que uma vez eu falei assim pra minha avó: eu vou viver sozinha mesmo, porque eu não tenho paciência com ninguém. Gente, sério, eu já tive umas fases assim bem rebelde. E ela falava: não, sim, enquanto você tá saudável, essa mentalidade sua é ótima. Mas e quando você estiver doente? Quem é que vai cuidar de você? Então, logo que a adversidade aparece, você já percebe que você é incapaz de viver sozinho, de ficar sozinho. Que a gente precisa, por mais independente que você se julgue ser, em determinado momento você vai precisar da sua família. Em determinado momento você vai precisar de outras pessoas ao seu redor. E uma mulher que, por exemplo, fala: eu faço e aconteço e vivo sozinha, vai chegar um determinado momento que você não vai ter mais pai, que você vai ter mais mãe. E quem é que vai cuidar de você? E você tá achando que os seus amigos são amigos pro resto da vida? Quantos amigos você já teve que hoje são seus amigos e amanhã já não são mais? A cada momento você tem um amigo, não é verdade? Continue sempre com as lives, prima. Sempre levando palavras positivas de Deus ao mundo. Ai, Cíntia, estamos aqui na fé. Porque não é todo dia que é fácil, não. Tchê, verdade. Então, a gente precisa se alimentar de pessoas ao nosso entorno. Se alimentar da frequência de pessoas. É preciso ter gente por perto. Não chegaremos lá sozinhos. Fomos criados para a dependência e não para a independência. Infelizmente, Deus nos criou, gente. Infelizmente, Deus nos criou certinho. Mas o mundo vem pregando independência. Principalmente a Cíntia, minha prima, que mora nos Estados Unidos, com certeza sabe nos dizer muito bem disso, que para lá ainda é cada vez mais comum essa independência. Amigo, amigo dá para contar nos dedos de uma mão. Quando você realmente precisa, né, de alguém, nossa, eu que o diga. Porque olha só, teve um ano, eu já falei essa história para vocês, quem me segue há mais tempo sabe, que eu fiquei, bem dizer, 1 ano e meio doente, assim, sempre com tonteira, sempre me sentindo mal. E eu fiquei muito quieta, muito em casa. Eu posso contar nos dedos de uma só mão quem veio aqui me visitar. Família e amigos. Posso contar nas mãos de uma só mão. Continue pastora, não. Roberto, sabia, né, Roberto, que você ia fazer graça? Porque as pessoas, elas estão se colocando, e às vezes a gente pensa: mas isso acontece só em cidade grande, isso acontece só em outros locais. Não, gente, isso já está acontecendo em interior.
das pessoas irem se desapegando cada vez mais umas das outras, achando que são independentes, achando que não precisam umas das outras. E nós não fomos criados para essa independência. Deus nos criou para a dependência, para depender dele em primeiro lugar, buscai a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos será acrescentada. E para depender das pessoas. Nós não podemos, agora então, com essa ideia de tudo no digital, você tá achando que o mundo vai acontecer todo no digital? Você tá achando que a comida vai aparecer no digital também? Você tá achando que você não vai depender de mais gente, de pessoas mais não? Que tudo vai acontecer no mundo digital? Nós somos livres, mas somos dependentes da misericórdia e do amor de Deus. Nós fomos criados para a dependência e não para a independência. Não podemos dirigir nossos próprios passos no caminho certo sem o Senhor e sem os outros. De nada adianta você também falar, eu sigo o caminho de Deus. Linda e plena seguindo o caminho de Deus todos os dias da minha vida. Mas eu não tenho paciência com fulano. Mas eu também não tenho paciência com ciclano. Não, mas fulano e ciclano não dá. Essas pessoas não dá para perdoar, essas pessoas não dá para carregar no meu coração, essas pessoas... cara, isso não é caminhar com Jesus. Jesus não caminhava assim. Jesus caminhava livre mesmo, ele caminhava livre de ódio, ele caminhava livre dessa mágoa relacionada às pessoas. Você tem que caminhar livre nesse sentido, de não carregar as pessoas dentro de você, porque você odeia, porque você não sabe perdoar, porque você não sabe amar. É caminhar certo. Caminhar o caminho de Jesus é trilhar o caminho com os outros. Com os outros. Resolvendo as pendências do passado, resolvendo as pendências do presente, para caminhar. Porque quando a gente não resolve as coisas, a gente fica parado, a gente arrasta pelo caminho, não é mesmo? Só as nossas percepções. Olha, ouvi pessoas justificarem a sua independência dizendo, ora, você sabe, como diz a Bíblia, Deus ajuda a quem se ajuda. Essa frase não consta em lugar algum da Bíblia. De fato, a Bíblia ensina o oposto. Deus aguarda até poder ajudar aqueles que chegam finalmente ao ponto de suas vidas em que não podem ajudar a si próprios. Ele leva cada um de nós a render-se de bom grado e dizer, por favor, segure as rédeas. Dê-me forças, meu jeito de agir não deu certo. Ensine-me a apoiar-me, a confiar e a esperar. Eu preciso do Senhor e preciso do seu povo. Então, não é que Jesus, aqui a pessoa falava assim, né? Deus ajuda a quem se ajuda. Não! Deus ajuda quem quer ajuda. Ele espera de você falar, pai, eu não dou conta sozinho. Eu quero ir contigo. Eu quero ser do seu povo. A mais pura verdade. Aqui as pessoas são individualistas. E infelizmente, se a gente não se cuidar, a gente fica do mesmo jeito. A gente deixa de ser gente, não é verdade, prima? Porque a gente vai se distanciando. Eu ainda falei pro meu esposo essa semana. Às vezes fica parecendo que eu falo mal demais de igreja, mas é porque a gente tem que tomar cuidado. É só uma questão de alerta. De abrir os olhos, de ler a palavra de Deus, de ler, né, a Bíblia, saber o Evangelho. E para você sempre olhar, você pertencer sim a uma igreja, você participar sim de uma igreja, mas sempre ter o seu discernimento do que está sendo falado, para você não ser manipulado. Mas então para que participar? Porque a gente precisa dessa vivência, porque a gente precisa dessa convivência. Porque a gente precisa de Deus e a gente precisa do seu povo. É muito fácil eu falar que estou caminhando em conformidade com o que Jesus explicou se eu estiver trilhando sozinha.
Você só vai ter certeza da sua fé, você só vai ter certeza se você de fato tem trabalhado esse seu caminhar com Deus na vivência com outras pessoas. É na hora que a divergência chega, é na hora que a fofoca chega, é na hora que vocês têm opiniões divergentes. É nessa hora que você vai saber se você está vivendo realmente Jesus na prática. É só na convivência. No individualismo é muito fácil, eu fico muito sozinha aqui. Na hora que me aparece uma dificuldade é que eu vejo tanto que eu tô andando em fé. Teve um dia aqui que eu fiquei no telefone meia hora tentando falar com uns abençoados aí de um banco. Com meia hora de telefone eles não resolveram minha situação, eu tive que mandar um e-mail. Quando eu vi a ovelha, porque Deus me mandou para esse mundo para ser ovelha. A minha natureza de ovelha é o que mais me faz identificar com o cordeiro, que é Jesus. Mas de repente tinha um lobo querendo sair de dentro de mim. Então é na vivência, é na vida prática que a gente vai ver cadê o lobo, cadê a ovelha. E a gente não pode deixar esse lobo sair. Esse controle, esse autocontrole, que até mesmo essa questão do controle é um dom de Deus, você ter esse controle, né, do Espírito Santo, ele só vai ser testado, testificado, testemunhado na convivência com seus irmãos. E na hora que você precisa de falar, pai, eu não sou essa pessoa tão independente que eu julgava ser. Eu preciso de ti. Porque o Senhor me mandou sozinha ao mundo, mas foi o Senhor que me mandou, então eu dependo de ti. O Senhor que me mandou, então eu dependo de ti. E eu dependo de ti, e o Senhor me criou a imagem e semelhança de ti, mas não foi eu, o Senhor criou nós. Então eu preciso desse nós. Eu preciso estar em nó com os teus filhos, enlaçada aos teus filhos. Eu preciso amar os meus irmãos, porque o Senhor fez nós a sua identidade, né? O DNA de Deus. O Senhor fez nós. Quando eu olho para o meu irmão, existe uma parte de mim. Quando eu olho para o meu irmão, existe o nós, não existe o eu. O controle é a questão de escolha. Sim, tudo é nossas escolhas, né? Eu falo assim, parece que tá tudo muito relacionado à tomada de decisão mesmo. Aqui ainda falo, ó. Quando foi a última vez que você disse isso ao Senhor? Quando foi a última vez que você disse ao Senhor, eu não dou conta sozinho? Toma as rédeas, Senhor, da minha vida. Me dá força. Meu jeito de agir não tá certo. Me ensina, Senhor, a me apoiar na pessoa certa, a confiar na pessoa certa, a esperar em ti. Me ensina, Senhor, a ser cada vez mais dependente de ti. Entender que eu preciso de ti. Entender que eu preciso do teu povo. Entender que eu preciso dos meus irmãos. Entender que eu preciso viver em comunhão. Quando foi a última vez que você se pôs dependente do Senhor e dos teus irmãos? Quando foi que você parou de se julgar independente? Quando foi que você achou interessante reconhecer que você não pode ser independente? Não, porque a gente vive nesse reconhecimento. Mulher, então? Porque eu sou independente. Eu pago minhas contas. Eu faço e aconteço. Eu sempre digo, do que você se alimenta é muito importante. E quando eu digo alimento da palavra de Deus, ler e estudar a Bíblia, amo esse livro. Isso, prima. É muito importante, gente. É muito importante buscar a palavra. E lembrando que buscar a palavra é buscar o próprio Cristo. Cristo se fez verbo e habitou entre nós. Buscar a palavra é buscar o próprio Cristo. Quando você busca o próprio Cristo, você vai modelar Cristo. E como que eu modelo Cristo? Estudando os evangelhos. Ali está como Jesus caminhou. Ali está como Jesus agia.
Ali está como Jesus falava, como Jesus se portava frente a dificuldades. Às vezes você fala, eu não sei como caminhar. Vai ver como Jesus caminhou, que lá tem a resposta. Então a gente tem que tomar muito cuidado também de falar que a palavra Bíblia, livro, é o nosso alimento. A palavra que é o nosso alimento é Jesus. Jesus que se fez verbo e habitou entre nós. A Bíblia, ela tem que ser lida também com o olhar voltado sempre para Jesus, porque depois que Jesus veio e habitou entre nós, caducou boa parte da Bíblia. Boa parte da Bíblia não nos aplica mais. São relatos. Então, se você pega o que Jesus ensinou nos evangelhos e leva lá para o Antigo Testamento, você vai ver que muitas das coisas que está no Antigo Testamento não se aplica mais à nossa realidade. Caducou. Por que que caducou? Porque Jesus veio mudando tudo isso. Jesus veio e rompeu com boa parte disso. Então, é interessante que se você for ler a Bíblia, leia os evangelhos. E depois que você já tiver interiorizado os evangelhos, se tiver curiosidade, vai ler as outras partes também. Mas lembrando sempre de ler as outras partes usando Jesus como lupa, para enxergar se aquilo cabe dentro do que Jesus ensinou ou não. Se cabe dentro do que Jesus ensinou, se aplica à nossa vida. Se não cabe, não se aplica à nossa vida. Porque senão a gente fica usando coisas que já não deveriam ser mais aplicadas. Lá, se você pegar o Antigo Testamento, tem muita coisa que não tem nada a ver com o que Jesus explicava. No próprio Novo Testamento também tem muitas coisas que Jesus não concorda, porque as pessoas que escreveram não foi Jesus especificamente, foram homens, então tem coisas ali que mostra a natureza do homem, a vivência daquele homem, a observação daquele homem, mas os relatos de Jesus, as histórias contadas por Jesus, elas são contadas em 3 livros na Bíblia, nos sinóticos. Você vai perceber que são histórias contadas da mesma forma, com mudança de um exemplo ou outro. Então a essência do que Jesus disse está ali, embora tenha ali uma divergência ou outra de, por exemplo, na parte que fala do paralítico que foi levado a Jesus, Mateus não fala quantos homens foram que levaram Jesus, ou que levaram o paralítico até Jesus. Lucas já fala que foram 4 homens. Beleza, tipo, é um detalhe, mas que um teve esse olhar de falar que foram 4, o outro não teve. Mas a essência do que Jesus disse está ali. Pensa sempre, Jesus usaria isso? Jesus aplicaria isso? Justamente, Lise. É assim que a gente tem que ver, gente. O que eu tenho feito aqui? Para que eu tenho vindo aqui? Porque cá entre nós, gente, eu tenho me colocado à disposição mesmo. Porque eu tenho visto muita gente enxergando errado. Eu venho aqui tentando tirar um pouquinho das escamas dos olhos das pessoas, um dia, um pedacinho, um dia, outro pedacinho, porque a gente precisa de enxergar esse Jesus que eu enxergo. O Jesus que eu enxergo é um Jesus leve, mas é um Jesus de facilidades? Também não. É um Jesus que me faz encarar as dificuldades de uma forma leve. É um Jesus que não fica passando a lábia em mim, não, falando de prosperidade. É um Jesus que me fala, Lorena, a dificuldade vai existir, mas você vai caminhar. Vai, minha filha, porque é eu que te empurro, porque é eu que te dou força, porque é eu que te levo, porque é eu que te sustento. E você não precisa de se preocupar nem com o que você tem que falar, porque é eu que te dou a palavra. A boca fala do que o coração está cheio. No nosso pior momento, a gente vê como está o nosso coração, justamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta, até porque muito disso que a gente vai escutando, vai interiorizando e vai ficando no nosso coração.
Então aqui fala essa pergunta: quando foi a última vez que você disse ao Senhor que depende dele? Senhor, eu dependo de ti. Você não é um Timothy McVeigh, gente. Eu não sei como é que fala o nome desse cara. Você não pode ser uma pessoa que se julga um espírito independente, porque normalmente quando você se julga um espírito independente, você tem uma tendência para tragédias. Mas pode, no fundo, agir e pensar secretamente como se fosse o capitão da sua alma. Então, às vezes, talvez você não se reconheça independente. Não, Lorena, eu realmente sou dependente de Deus. Mas lá no fundo, lá no seu inconsciente, pode ser que você se sinta o capitão da sua alma. É eu que mando aqui. Então, a gente tem que saber que está lá no fundo, né? Lá no recôndito da alma. Não vivo sem ele. Tá certinho, Cíntia. Todos os dias eu digo, não vivo sem ele. Você é mais parecido com Saulo. Você sabe quem foi Saulo de Tarso? O que você imagina? Saulo de Tarso, ele perseguia cristãos. Saulo de Tarso, ele perseguia cristãos. E ele se achava o discípulo, né? Daquele jeito, ele achava que ele seguia a Deus em obediência. Daquele jeito, ele achava que trilhava o caminho certo, perseguindo cristãos, matando cristãos. Ele achava que daquele jeito ele estava em obediência à palavra de Deus. Então, o que eu venho fazendo aqui para vocês, com vocês, é justamente isso. Tentando abrir os olhos de vocês, porque às vezes você está matando as pessoas, porque elas não são da sua mesma denominação religiosa, porque você se julga salvo e elas não são. Porque às vezes você está aí matando o seu irmão em nome de Deus. Não necessariamente matando de matar, gente, mas assim, com as suas atitudes, com as suas palavras, entendeu? Então, você precisa aprender algumas lições de humildade. Lições que Saulo aprendeu para deixar de ser Saulo e tornar-se Paulo. Lições que ele aprendeu dependendo de outras pessoas quando as circunstâncias para ele ficaram feias. Por quê? Ele perseguia cristão. Num determinado momento, Deus, que ele estava indo para agora fazer uma tragédia mesmo na humanidade, Deus foi e parou ele. Até então ele estava lá agindo todo independente, né? Matando um monte de cristão. Aí Deus foi e parou ele ao ponto dele ficar cego. Saulo, nesse determinado momento, enxergou aqui dentro, né, gente? Porque ele ficou cego. Deus falou com ele por que ele estava perseguindo ele. Deus questionou ele: por que me persegues? Nossa, pensa, Deus falando isso para você e para mim. Por que você me persegue? Aí, o que Saulo fez? Começou a olhar para dentro de si. Começou a ficar com remorso, começou a se sentir mal, percebeu que realmente estava andando em independente, não tinha caído a ficha dele, gente, que ele estava andando contra Jesus. E quantas pessoas não caíram as suas fichas, não caíram as suas escamas dos olhos e continuam achando que estão andando, fazendo o papel, o caminho de Jesus, que estão trilhando no caminho certo. A gente vê isso, os terroristas que acham que estão fazendo em nome de Deus, matando as pessoas. Gente, tem gente cega demais nesse mundo, achando que estão fazendo essas coisas em nome de Deus porque eu sigo a Deus. E sendo um Saulo na vida. Aí o Saulo teve que passar por todo esse processo de olhar para dentro de si. Precisou de outra pessoa, porque Ananias foi avisado por Deus, né? Deus avisou: Ananias, vai lá atrás do Saulo, porque o Saulo precisa ser curado daquela cegueira. Ananias foi lá. Agora pensa o medo de Ananias, um cristão, ir atrás daquele que matava cristão. Mas Ananias, ovelha, foi até o lobo. E fez o que Deus pediu, porque ele cria, ele sabia quem estava mandando e ele foi em obediência até Saulo. E Saulo voltou a enxergar.
E Saulo, nesse momento, já dependeu de outra pessoa. E a partir daqui, Saulo vai depender de muitas pessoas, porque agora ele passa a ser perseguido pela sua galera lá, os seus brother agora que vai perseguir ele, porque ele mudou de turma, né? Minha prima. Cíntia, bye, vou ter que sair, mas sempre entro em suas lives. Beijo, fica com Deus, me orgulho de ver uma pessoa jovem lutando pelas vidas. Obrigada, Cíntia. Pois é, estamos aqui e eu acho que tem que ser geral, gente. Vamos lutar, porque o povo tem que enxergar. O tempo tá passando, né? Inclusive, deixa eu ver quantas horas, porque eu não quero fazer uma live enorme com vocês, não. Opa! Tá faltando, tá quase acabando já. Então, assim, a Lise disse, virou o jogo. Saulo agora se tornou Paulo, virou o jogo e agora as pessoas que eram seus amigos se tornaram seus perseguidores. Agora ele tem essa circunstância aqui de precisar de outras pessoas, porque outras tantas ficaram contra ele. Ele passa a depender agora dos cristãos, que antes ele perseguia. É bem provável que você também cresceu aprendendo a adotar e a cultivar um espírito independente. A maioria de nós crescemos assim. Com o passar dos anos, você se tornou obstinadamente independente, convencido de que não precisa de ninguém, senão de si mesmo para viver até o final da sua vida. Você pode estar no seu segundo, terceiro ou quarto ano de casamento, ainda tentando provar que pode vencer sozinho, que não precisa de... Quantos casamentos estão assim também? De cada um viver as suas vidas independentes, casados. Não, eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida, cada um cuida da sua vida e a gente vive junto. Independentes vivendo juntos. Para falar a verdade, você tem sido um parceiro terrível de casamento. Negligenciou suas responsabilidades como esposo ou como marido, como pai ou como mãe. Abriu o caminho pela vida, decidido a fazer tudo sozinho. Gente, e isso é verdade. Quando eu casei, eu tinha essa mentalidade de fazer tudo sozinha. Aí eu vou passar no concurso, aí quando eu passar no concurso, se você não quiser viajar comigo, eu viajo sozinha, e não sei o que, tudo sozinha. Tanto que um dia meu esposo fez como se fosse uma... Como é que é o nome daquilo? Tipo, fez uma brincadeira lá comigo, e eu tinha que falar aqui que eu via. Eu me via só sozinha. Eu não me via com ele. Ele falou que isso que queria dizer que eu, de fato, cresci nessa onda da independência. Porque minha avó me criou assim. Vai ser independente, você não precisa de casar, você não precisa de ter filho. Mas isso era o melhor que ela conseguia fazer. Essa era a visão dela naquele contexto, entendeu? E muitas pessoas cresceram com essa visão de independência. E a gente só tem que tomar cuidado, porque essa visão de dependência que você cresceu pode ter te feito se tornar uma pessoa independente de Deus. E não pode. Aí você é um orgulhoso, membro de carteirinha da sociedade dos individualistas, dos feministas, teimosos. Se qualquer parte do que foi dito acima aplica-se a você, você precisa continuar lendo o que está aqui. Descobrirá em breve que a trilha que está abrindo leva, na verdade, a um beco sem saída. Essa independência só aumenta a margem do chifre ou do divórcio, Kleber disse. Justamente. Há alguns anos observei com interesse a vida de certo atleta. Não, gente, aí aqui ele vai continuando. Mas aí eu até posso falar com vocês sobre isso aqui depois, mas o fato é, se você busca essa independência aqui, você vai descobrir que essa trilha que você está abrindo te leva para um beco sem saída. Você não nasceu para ser individual. Você nasceu para ser coletivo. De preferência um eixão bem cheio de gente. Aqui no Goiás, não sei aí, gente. Aqui tem os eixão, que é uns coletivos. Nossa, aqui é o transporte público, né?
Infelizmente é bem isso. Esse negócio de independência mata os relacionamentos. Isso é muito triste. Esse negócio de independência, ele mata todo e qualquer relacionamento. E isso vai se tornando um câncer, gente. Isso vai te matando também. Essa independência, isso te adoece. Te adoece nas suas emoções, o fato de querer viver sozinho. O fato de querer dar um de independente em tudo, de não precisar de ninguém. Isso você não percebe, mas vai te corroendo, vai te adoecendo nas suas emoções, ok? Gente, agora vocês sabem que a live não acaba mais sozinha, né, por si só, mas já deu 1 hora, meu povo. Eu sei que foi bom demais, que vocês nem viram essa 1 hora passar. E para uma live aberta, que eu não sabia nem para onde nós iríamos, até que rendeu. Eu comecei a ler um livro aqui com vocês e fomos falando e conversando. E, sei lá, fomos pensando junto, fomos construindo aqui as ideias. E é isso, fica aí essa reflexão para nós nesse dia de hoje, de buscarmos ser cada vez mais dependentes de Deus e dos outros. Porque Ele nos fez para ser unidade. Unidade. Nós estamos unidos. Com o Pai, o Filho e o Espírito Santo está unido. Nós também devemos estar em unidade. Amalgamados. Amalgamados. Sou nada, Lise. Se eu fosse demais, Deus já tinha me levado. Tô no caminho. Na hora que ele achar que tá bom, pode levar. Na hora que eu tornar demais, me leva. Então é isso, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês. Agora eu vou, então, me despedindo para providenciar algumas coisas de casa aqui. Eu acho muito bom estar aqui com vocês também, Lise. Beijo. Fiquem com Deus e tenham um bom final de semana. Dependentes de Deus e dos outros. Fui!